Meu nome é Celia Lavo e eu sou especialista em desenvolvimento emocional nas áreas de perdas e luto. Nesse vídeo eu queria falar com você, mãe, que perdeu um filho, acabou de perder um filho, ou já faz algum tempo que perdeu um filho, independentemente da idade desse filho, se era jovem, se era adolescente, se era adulto, se estava no ventre. Eu quero falar com você, mãe, que está passando por essa dor da perda de um filho, sobre as fases que o luto traz, tá? Eu também sou uma mãe que perdi um filho no dia 5 de maio de 2005, o meu filho adolescente de quase 17 anos sofre um acidente provocado por um vizinho e no dia 8 de maio, 3 dias depois, ele morre, me deixando com uma dor insuportável, uma dor horrível que eu achei que eu não ia aguentar, achei que eu não ia conseguir passar por essas fases que eu vou falar com você agora, mas eu estou aqui, eu passei, venci essa dor e hoje eu posso te ajudar, mãezinha, que está passando por essas fases tão difícil que é a perda de um filho. Tô bem hoje, já fazem quase 15 anos que eu passei por esse sofrimento e tô bem, venci essa dor. E eu quero ajudar você, tá? Falando das fases do luto, as fases do luto não têm uma ordem de fases. Então, é difícil dizer para você assim, vai acontecer dessa forma, vai acontecer daquela forma, certo? Precisamos sim entender as fases do luto para aceitá-lo. O principal é aceitar para aprender a lidar com a dor. Só que aceitar a perda de um filho não é uma tarefa simples. Não é uma coisa muito simples de fazer. Então, nesse vídeo eu vou estar te ajudando a entender as fases. E o que você deve fazer em cada fase. Porque eu passei, eu sei, eu conheci pessoas que passaram e já estudei muito sobre isso também. Então, eu sei, eu posso te ajudar você entender essa fase e posso te ajudar você a entender para lidar com a dor que você está passando, para trazer um certo alívio, certo? Tá bom? Então tá, como eu disse, as fases do luto não tem uma ordem de fases. Então assim, começa que na negação, certo? Que eu vou estar falando mais pra frente. Começa na negação, mas não tem uma ordem certa, porque o que acontece? É um misto de sentimentos. O emocional dessa mãe fica tão desestruturado, tão abalado, tão desequilibrado, que é um misto de sentimento. Ora tá sentindo uma coisa, ora tá sentindo outra, é como se fosse uma montanha russa. Ora tá em cima, ora tá embaixo. Sente passa por uma fase agora, daqui a pouco já passa por outra, já mistura e do mesmo dia tá passando por várias fases. Pelo menos comigo aconteceu isso, com pessoas que eu conheci também aconteceu isso. Então assim, não tem uma ordem de fases para dizer, vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, não. É meio misturado, certo? Então vamos estar entendendo isso. A pergunta que uma mãe, a mãe que perde um filho faz normalmente quanto tempo vai durar essa dor? Então, o tempo é de cada um. A Bíblia diz que há tempo de chorar e há tempo de rir. Então, vai chegar um tempo que você vai sorrir de novo? Vai. Mas tem um tempo de chorar. Então, é um tempo. E o tempo é de cada um processa, cada um elabora, cada um ressignifica a sua dor, o seu luto, a sua perda de uma forma. Cada mãe tem uma forma de elaborar a sua perda, mesmo porque tem mães assim que já vêm muitas vezes de um quadro de depressão, até mesmo toma remédio controlado, às vezes já teve algumas perdas na família, que quando se depara com essa perda agora, tem mãe que já perdeu mais de um filho também, né? Ou então outras perdas. Então, quando se depara com aquela perda, né, de um filho ou uma filha, então parece que bate de novo naquela ferida. E outros tantos quadros emocionais que essa mãe carrega, né? Então, é difícil dizer, né, quanto tempo que vai durar, quanto tempo eu vou ficar sofrendo? É muito difícil dizer, né? Suportarei tantas dores? Sim.
Por mais que você pense, eu não vou aguentar, você é uma mulher forte. Se você está me ouvindo agora nesse vídeo, está aí buscando entender isso, você é uma mulher forte. Você pode estar agora no momento de fraqueza, mas você é uma mulher forte, você é uma mãe forte, então você vai suportar. Deus vai te ajudar nessa luta, nesse processo. Você é uma mulher forte. Então, tá no momento de fraqueza e eu já vi muitas mães, inclusive eu até tentei fazer isso também, de tentar ser forte, se manter firme por causa das outras pessoas da família. Você não tem que se manter forte, não. Você precisa passar por esse processo, não tem que ser forte agora. Você é uma mulher forte, mas agora no momento você está fragilizada. Você não precisa fazer de conta que você, eu sou uma fortaleza. Não. Você agora tá passando por esse processo, tá frágil. Esse momento é um momento de fraqueza. Então, descanse nesse tempo e viva o seu luto. Então, assim, você vai conseguir, sim, suportar essa dor. Com certeza, certamente você vai conseguir suportar essa dor. Será que um dia isso vai passar? Vai. Passou pra mim, vai passar pra você. Conheço muitas mães que sofrem depois de tanto tempo com a perda desse filho. Mas é porque não elaborou certo cada processo. Porque não tem conhecimento, às vezes. Tem mãe que perdem filhos, elas nem sabem que existem essas fases que a mãe passa. Quando uma mãe perde um filho, mexe com toda a estrutura familiar. É diferente de perder a mãe, por exemplo, é diferente de perder o pai. Claro que dói muito. Eu perdi minha mãe. Eu senti, eu já perdi um irmão, dois, eu perdi um irmão já jovem, com 23 anos, perdi uma irmã pequena, com 4 anos. Então, sofri, claro que sofri, mas a perda de um filho mexe com toda a estrutura da família. Então, agora a tua família, por isso que é importante também entender que todos estão fragilizados. E às vezes você vendo a situação, você quer se manter forte. Mas não tenta ser o que você no momento não está sendo. Mostra a sua fragilidade, não tenha medo e nem vergonha. E nem medo de repente, se eu fraquejar, a minha família pode também ficar fraco. Não. Vençam tudo isso juntos, como família, um ajudando o outro, chorando junto, falando sobre a dor, falando dos sentimentos. Não tenha medo nem vergonha, enfim, seja lá qual o sentimento, de expressar aquilo que você está sentindo, certo? Então, vai passar sim, é um tempo, essa dor vai passar, certamente. Então, eu vou começar agora a falar com você sobre essas fases do luto. Eu anotei algumas coisas aqui, porque uma coisa é as minhas experiências, né? Da perda do meu filho. Outra coisa é quando eu tenho conhecimento de outras pessoas que passaram também, outras mães que passaram, e também estudei muito sobre o assunto. Então eu anoto muita coisa e eu não quero perder nada, quero tentar passar tudo para você, mãe, que está passando por isso, tá bom? Então, as fases do luto não tem uma ordem certa, como eu falei, né? Mas se eu fosse falar em ordem, toda fase começa na negação, certo? Por quê? Porque quando você recebe aquela informação da morte, né? O próprio psique do cérebro, ele entra em ação para quê? Para que a mãe acabe negando o problema, certo? Negando o problema. Porque o nosso cérebro, ele dá um jeito de que a mãe não entre em contato com aquela realidade. É muito comum isso. Até tem mães que não falam na situação,
sabe quando tá passando naquele auge do momento, não fala na situação, porque ela não quer encarar aquela realidade. Nós temos, no nosso cérebro, nós temos 3 cérebros, na verdade, né? Que é o límbico, o reptiliano e o neocórtex. Então, o que que acontece? O nosso reptiliano, que é o cérebro do medo, quando recebe aquela informação, aquele choque, ele tem medo. E o cérebro do prazer. Então, o que que acontece? Quando uma mãe recebe a informação da morte de um filho, o nosso cérebro, o cérebro dessa mãe, o cérebro reptiliano, ele entra em ação. Então, ele bloqueia, ele paralisa, né? Ele neutraliza o nosso cérebro pensante, que é o nosso cérebro, o neocórtex, que é o pensante, que pensa com a razão, que pensa, né? Que pensa. Então, o que que acontece? Ele entra em ação, ele bloqueia, ele congela o nosso neocórtex. Porque imagina, né? Se quando a gente recebe uma informação de choque, né? Numa situação dessa, que é a morte de um filho, imagina se o nosso cérebro pensante se depara com a realidade e começa a pensar mesmo na realidade, né? Pode dar um colapso ali no psicológico. Então, o nosso límbico, ele tem essa defesa de congelar o nosso cérebro pensante. Então, ele entra em ação naquele momento. Eu, quando eu soube do acidente do meu filho, o que que aconteceu? Quando eu cheguei no hospital, a situação estava caótica, já tinham levado ele para o centro cirúrgico, daí eu subi, né, lá tinha uma salinha de espera, eu fiquei 8 horas ali esperando, a minha irmã estava comigo e eu fiquei ali esperando, né, o diagnóstico do médico. Ele ficou 8 horas no centro cirúrgico, porque o acidente dele foi bem grave e ele quebrou 3 costelas, ele perfurou o pulmão, ele quebrou a região pélvica, a bacia, ele quebrou o tornozelo, o punho, e ele perdeu muito sangue. Aliás, ele perdeu todo o sangue do corpo. Então, os médicos tiveram que fazer uma cirurgia de emergência, porque ele teve uma hemorragia interna, e daí eles fizeram essa cirurgia para secar os órgãos, enfim. E daí, quando terminou a cirurgia, o médico me chamou para isso, depois de 8 horas, me chamou para dar o diagnóstico. E daí, quando o médico deu o diagnóstico, ele falou que diante de todo aquele quadro clínico do corpo do Lucas era o nome do meu filho, quando ele deu aquele diagnóstico do corpo dele, o médico falou, o corpo dele está nessa situação. Mas ele é um menino saudável, jovem, se alimenta bem, não tem nenhum vício. Isso ele vai tirar de letra, já se recupera. Mas o cérebro do Lucas, quando ele caiu no acidente, o cérebro dele é como se fosse uma esponja que molha num balde com água, e quando puxa aquela esponja da água, tira aquela esponja da água, ele tá encharcado de sangue. Então, é muito grave o caso dele, o quadro dele. E o médico falando aquilo pra mim, eu tava anestesiada, o meu cérebro, o límbico, ele bloqueou o meu neocórtex. E eu falei assim pro médico, eu creio em Deus que ele vai sair dessa situação, eu tenho fé. Eu tinha fé? Claro, e a fé nessa hora é muito importante. Era minha fé? Sim, era minha fé. Mas o meu cérebro, ele tinha bloqueado o meu cérebro reptiliano tinha bloqueado o meu cérebro pensante, o neocórtex. E pra mim, aquilo que o médico tava falando, pra mim, nossa, não surgiu efeito nenhum. E ainda ali ficou 1 hora em observação no centro cirúrgico, daí fomos lá pro CTI, pra UTI, né? Enquanto eles estavam arrumando ele no quarto, o médico, que acho que era um médico, que o que me deu a informação era o residente, depois o médico chefe lá, me chamou e daí conversou de novo comigo, que até hoje, de verdade, eu não me lembro o que esse médico falou pra mim. Esse segundo médico, não me lembro. É muito engraçado, porque eu não consigo me lembrar, nunca mais me lembrei. Eu sei que quando nós saímos da sala do médico, que nós passamos na UTI, no quarto onde ele estava, o médico, a minha irmã estava comigo, aliás, passamos no quarto, vimos ele,
e saímos para ir embora, porque era também UTI, não podia ficar muito tempo. E isso já era de madrugada, e o médico, e a minha irmã que estava comigo falou, meu Deus, ele tá pior que o Maciel. O Maciel era o meu irmão que tinha morrido 4 anos e meio antes. Meu irmão também teve um traumatismo craniano e morreu, enfim. E eu olhei para minha irmã e falei, você não tem fé? Tamanha era o bloqueio no meu cérebro. Então, o meu cérebro estava me protegendo. O cérebro, ele entra em ação para proteger a nossa vida. Então, é essa negação que acontece quando nós recebemos uma informação tão caótica, um trauma, né? A notícia de um trauma desse, porque perder um filho é um trauma. Então, o nosso cérebro entra nessa ação. O meu cérebro tinha entrado nessa ação e eu não conseguia ver as coisas da forma que ela era realmente. O meu cérebro me impedia de eu entrar em contato com a realidade de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, essa é a primeira fase que uma mãe, quando tem a notícia da morte de um filho, ou como no meu caso, do acidente, ela tem essa reação, essa primeira fase, digamos assim, de todo esse processo, certo? Raiva. A raiva, nesta fase também, essa fase, né, a raiva, ela é uma revolta. A mãe, nessa fase, ela entra em revolta, como se ela se sentisse assim, injustiçada. Por que isso está acontecendo comigo? Né? No domingo, ainda que meu filho estava vivo, eu passei na UTI para visitá-lo e ver como que estava a situação, enfim. E dali eu saí e fui para a igreja. Aí fui para a igreja e depois que teve a reunião, o culto, né, da minha igreja, o pastor mandou me chamar. E a minha igreja era uma igreja grande. E quando eu cheguei na sala pastoral, tinha muitos pastores ali, pastores pastores auxiliares, enfim. E achei que tinha muitas pessoas ali naquela sala. E daí o pastor falou assim, como que você tá? Eu falei, eu tô bem. Aí ele falou assim, como que tá teu coração? Eu falei, tá bem. Como que tá o Lucas? Eu falei, ele tá melhorando, ele tá ótimo. Não tava. Eu tava negando. E daí eu peguei, aí ele falou assim, eu vou ler um texto da Bíblia para você. Ele leu o texto da Bíblia, que está em Romanos 12:2, onde diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E eu fiquei com raiva naquele momento, quando ele falou aquilo. Fiquei com raiva. E daí um outro pastor falou, eu vou ler o Salmo 23 para você, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E fiquei com mais raiva ainda. Aquilo gerou uma revolta dentro de mim. Por quê? Porque inconscientemente, sem eu perceber, ali o meu cérebro estava recebendo a informação de que meu filho já estava morrendo. E aquilo me deu raiva, porque pensei comigo, né? Pensei assim, quem que são eles para falar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita? Eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Na verdade, eles estavam querendo me ajudar, mas eu estava me revoltando ali, porque eu não sentia, na verdade, o meu cérebro, ele já estava recebendo essa informação. E eu estava negando, e com isso veio a raiva. E eu saí dali com muita raiva deles. E cheguei em casa, e daí foi nessa noite que meu filho morreu. Um outro dia eu tive que sair, depois da morte dele, eu tive que sair para resolver uns problemas de banco, fechar a conta do banco onde ele tinha, né, conta, e resolver uns negócios de seguro, enfim. E eu lembro que era um dia bem ensolarado,
um dia bonito e as pessoas estavam rindo, eu passava pelas pessoas na rua, as pessoas rindo, alegre, e aquilo me revoltava. Eu ficava com muita raiva, eu pensava assim, pô, aqui, e foi um dia muito difícil, assim, foi um dos dias que eu acordei muito mal, e eu via as pessoas rindo na rua, eu ficava com raiva, porque eu pensava, pô, essas pessoas estão rindo, e eu aqui sofrendo, chorando. Então eu estava muito revoltada. Me revoltava com pessoas, muita raiva. Então é uma fase que a mãe passa também. A culpa. Todas as fases são assim, para mim, são muito ruins. Mas a culpa, para mim, é um dos sentimentos mais destruidor que tem. Porque a gente se culpa por aquilo que fizemos e por aquilo que não fizemos. A gente se culpa por tudo. Por aquilo que falamos, por aquilo que não falamos, por aquilo que deixamos de, por exemplo, dar um beijo. Eu me culpava por muitas coisas. Por ter raiado, brigado, porque às vezes quando eu era criança dava umas palmadinhas. E olha, aquela culpa horrível que corroía meu coração por dentro. Então a culpa, ela é muito destrutiva, muito destrutiva. Eu escutei uma história um tempo atrás aí de uma pessoa que um pai, ele comprou uma guitarra pro filho de 15 anos. E ele falou, filho, cuida bem dessa guitarra porque eu paguei caro e eu não vou te dar outra. E daí esse menino, não, tudo bem, pai, vou cuidar. E ele saiu para ir para aula de guitarra e no caminho encontrou um assaltante. E esse assaltante veio, tirou o celular da mão dele e tal, e daí olhou nas costas dele e falou, me passa esse instrumento aí. E o menino falou, não, esse instrumento você não vai levar. E daí esse assaltante deu um tiro na cabeça desse menino por causa desse instrumento. E esse pai, já tinha se passado anos, e esse pai, ele nunca se perdoou por ter falado para o filho cuidar daquela guitarra. Tamanha era a culpa desse pai. Tamanha era a culpa desse pai. E então é um sentimento muito destruidor. Eu me lembro de um filme, creio que talvez você até conheça o filme, que é A Paixão de Cristo. E tem uma cena quando Jesus ele cai com a cruz e Maria ela sai correndo para se encontrar com Jesus lá caído com a cruz. E nesse caminho que ela está percorrendo ali até chegar em Jesus com a cruz, ela volta lá no passado, quando Jesus é criança e ele cai, e ela pega ele no colo, e ali ela protege ele, né? E essa cena não saía da minha cabeça. Eu pensava, meu Deus, no dia do acidente eu não estava lá para proteger o meu filho. E aquela cena não saía da minha cabeça. E eu sofria por causa disso, me sentindo culpada porque eu não estava lá na hora do acidente para proteger meu filho. Então, são coisas que aconteceram no decorrer da nossa vida junto com o nosso filho ou filha, né? Não sei se você perdeu filho ou filha, que a gente falha, nós somos falhos e a gente lembra e daí aquilo traz culpa. Pelo menos comigo foi o que aconteceu, com muitas pessoas que eu conheço também. Então, esses sentimentos, tanto a negação quanto a culpa, a raiva, enfim, e outros sentimentos que eu vou estar falando, vem de encontro para nos destruir mesmo. Mas nós precisamos enfrentar isso, entender isso e ressignificar isso. A depressão. Lembrando que eu não estou falando em uma ordem, tá? Eu estou falando assim, conforme eu fui passando, enfim, e nesse processo se mistura muito os sentimentos, tá? A hora você está se sentindo culpado, a hora você já está numa tristeza profunda, já está com raiva, enfim, se mistifica muito. Depressão é uma tristeza muito profunda, muito choro nessa fase, muito choro. Lembrando, sim, que você não é uma pessoa depressiva, certo? Você não é uma pessoa, você está passando pela depressão do luto. É muito natural isso.
O que tem que entender, que precisa, foi o que eu falei aquela hora, né? Precisa entender esse processo, certo? Aceitar tudo que aconteceu, por mais difícil que seja, aceitar a morte, tudo que está acontecendo, para quê? Para lidar com as dores, com a dor que o luto traz. Então, você não é uma pessoa deprimida, você está passando por uma depressão pós-morte. É a depressão do luto, tá bom? Então é um tempo de muita tristeza, uma tristeza profunda e muito choro. Já nessa fase, a mãe, acontece muito dela se isolar, né? Se isolar no mundinho dela, muitas não levantam da cama. Eu me levantava, eu falava, eu vou levantar da cama, nem que seja para sentar no sofá, mas que eu vou levantar da cama, eu vou. Porque eu já pensava em morte. Então, se eu ficasse na cama, aí é que eu ia morrer mesmo, né? Então, nessa fase, a mãe se retira, ela se isola, né? Ela fica naquele mundinho dela de melancolia, muito natural, tá? Tudo muito natural. Você não tem que ser forte nesse momento. Você é uma mulher forte, mas você está passando por um tempo de fraqueza agora. Então, é natural, é tudo muito natural e precisa passar por esses processos, entendendo, ressignificando, né? Elaborando esse processo. Então, esse sentimento de muita tristeza, muito choro, de isolamento, você quer se isolar, você não quer ver nada, você não quer falar com ninguém. E nesse tempo, aí que você sente, assim, nesse tempo de depressão, de tristeza profunda, você se sente impotente. Você se sente impotente diante da situação. Aí vem as lembranças e você não tem o que fazer. Eu me lembrava muito, me lembrava de muitas coisas que eu poderia ter feito e não fiz. E eu me lembrava que quando me ligaram do hospital para ir até o hospital, que eu já sabia que tinha acontecido, que ele tinha morrido. E quando eu cheguei lá, que me deram a notícia, né, que ele tinha morrido, que tentaram reanimá-lo e tudo, mas não tiveram sucesso, enfim. Daí eu falei para assistente social e para psicóloga, eu quero ver meu filho. Ela falou, não, você não vai ver. Eu falei, vou porque eu tenho esse direito, eu sou mãe, eu tenho esse direito. Não, mas não é bom para você, enfim. Aí não queriam deixar eu ver ele. E até que daí, não, tudo bem, então, se você tá bem, vai lá e tal. Quando eu cheguei numa salinha fora do hospital e vi meu filho em cima de uma maca, com o lençol em cima dele, eu me senti muito impotente. Ali eu perdi totalmente o chão, ali eu perdi totalmente as minhas forças, porque eu me deparei diante de uma situação que eu não poderia, por mais que eu quisesse, eu não conseguiria fazer nada. E ali eu me senti a pior pessoa da face da terra, porque eu me senti impotente. E o ser humano, ele tem essa coisa de estar no controle, né, das coisas. E diante de uma situação dessa, diante da morte de um filho, nós perdemos totalmente o controle. Totalmente o controle. Então, ali eu me senti impotente. Ali eu vi que eu não era ninguém, que eu não era nada, que eu não podia fazer nada. Que se não fosse Deus na minha vida, eu ia sucumbir ali. E fiquei ali um tempo e eu não me lembro quem estava comigo. Eu lembro que algumas pessoas da família entraram comigo. E eu só me lembro que alguém falou assim pra mim, cuidado com a cabeça, porque no acidente, o cérebro dele deu uma virada de 360 graus e a medula rompeu. Eu só me lembro que no hospital tinha uma trouxinha de pano e que ficava na nuca dele para não vazar algo que estava no cérebro dele. Mas eu estava tão inerte, né, por causa do meu cérebro, que eu não via nada dessas coisas, não queria nem saber. E eu fiquei ali um tempo com ele, e quando daí como era acidente de trânsito, demorou, porque ele morreu num domingo à noite, e demorou, eles foram liberar o corpo só no outro dia, às 9 horas da manhã. E qual que era a minha tristeza? Que eu me senti assim, muito mal, que eu me senti impotente, mais impotente diante da situação.
Isso me trouxe mais tristeza, mais depressão e culpa. Percebe que é tudo misturado, né? Tudo meio junto. E me sentia muito culpada e isso me trazia mais tristeza, mais depressão. E quanto mais eu sentia culpada, mais tristeza, mais depressão. Foi que se eu soubesse que a delegacia, porque como foi acidente de trânsito, que a delegacia ia abrir só no outro dia e demorar para liberar o corpo, eu teria ficado a noite toda dentro do necrotério junto com meu filho. É claro que acho que eu não ia poder ficar, porque o hospital acho que não ia liberar isso. Mas na minha cabeça, por que eu não fiquei com meu filho a noite toda? Por que eu não orei? De repente Deus ressuscitasse ele, sabe? Essas coisas vinha na minha cabeça. E daí a tristeza aumentava, a depressão aumentava, muito choro e me sentia mais fraca ainda. Porque quando nós choramos muito, o cérebro libera uma toxina, uma resina para nossa medula e daí nós desfalecemos, ficamos fracas, com os braços pesados, com as pernas pesadas. Então, por que nesse tempo de depressão a pessoa fica muito fraca, a mãe fica muito fraca, perde as forças mesmo, por causa dessa enzima que é liberada para a medula por causa do choro, porque chora demais. Então essa enzima, essa toxina é liberada pelo cérebro na medula e daí o corpo fica pesado, fica cansado e daí dá mais sonolência e por isso ela se isola. Então nesse tempo de depressão, se você está passando por isso, levanta da cama, faça alguma coisa, levanta da cama, vai para a sala, senta no sofá, senta na mesa, não consegue comer, toma um chá, toma uma água, fala com as pessoas, não se isole, converse, fala da sua dor, coloca para fora e não se isole, porque é pior. Então, tempo de depressão, isso também vai passar, tá? Negociação. A negociação é quando essa mãe já começa assim a negociar. Se eu tivesse feito aquilo, não teria acontecido isso. Eu pensava assim, se eu não tivesse deixado ele trabalhar no jornal, porque ele estava trabalhando no jornal local, aquele jornalzinho de bairro, e ele tinha saído do jornal para fazer uma cobrança. E nesse percurso ele sofreu o acidente. Falei, se eu não tivesse deixado ele trabalhar, não teria acontecido isso. Só que eu não tinha o controle da vida dele. Ninguém tem, mãe nenhuma tem o controle da vida dos filhos, não é verdade? Da vida de ninguém, quem tem o controle é Deus. Então, eu me culpava, percebe, ó, de novo a culpa. Eu me culpava porque eu tinha deixado ele trabalhar. Aí vinha essa negociação. Se eu não tivesse deixado ele trabalhar, não teria acontecido isso. Se eu não deixasse isso, não teria acontecido aquilo. Então a gente começa a fazer essa negociação conosco mesmo, entendeu? Se eu tivesse sido uma mãe melhor, não tinha acontecido tal coisa. Se eu tivesse tirado mais tempo com ele, não tivesse trabalhado tanto, Aí começa aquela negociação que mistura com a culpa, que daí vem mais tristeza, mais depressão. Então, o sentimento ali se mistificando, se misturando, né? Entorpecimento, desculpa, ou se sentir entorpecida, né? Tinha momentos assim que parecia que eu estava fora do ar. Tinha momentos que parecia que não era eu. Eu ia dormir e graças a Deus eu não tive insônia, eu ia deitar para dormir, eu orava, eu falava, Senhor, não deixa eu perder o sono, porque se eu perder o sono, eu não vou pensar coisas boas, e isso vai me entristecer mais. Então, o que eu fazia? Eu orava, deitava para dormir e dormia. Só que eu acordava à noite, nas madrugadas, e parecia que eu estava vivendo um pesadelo, não era eu, era outra pessoa, sabe? Parecia um pesadelo mesmo. Aí quando eu caía, na real, não, tá acontecendo. Aí eu chorava, aí eu me desesperava. Aí, às vezes eu tava assim, andando e parecia que eu perdia o sentido das coisas. Então, passamos por essa fase também. Querer entender.
Quando nós queremos entender a dor, nós nos afligimos mais ainda, né? E eu soube eu conheci uma moça, né? Quando eu perdi o meu filho, eu conheci uma moça e ela contou a história do irmão dela. O irmão dela teve uma doença rara com 9 anos de idade e os médicos deram um diagnóstico para a mãe, para a família, enfim, e que ele tinha pouco tempo de vida. E essa mãe, quando o médico falou, né, que o filho dela ia ter pouco tempo de vida, ela pegou e ela falou com Deus, ela falou: Senhor, se o Senhor levar meu filho, eu não vou te servir mais, eu vou te abandonar, não quero mais saber do Senhor. O que aconteceu? Milagrosamente, o menino melhorou, sarou. E passou o tempo, ele ficou adulto, e esse rapaz agora, que é um rapaz, é um homem, ele começa a beber, a fumar, usar drogas e vai morar na rua. E essa mãe chora, na época, isso já passou um tempo, né? Foi quando meu filho morreu. Essa mãe chorava todos os dias, eu não sei agora porque eu nunca mais vi essa moça, chorava todos os dias por conta desse filho. Ela ia na rua e falava: filho, volta para casa. E ele falava: não, mãe, eu não quero, eu quero morar na rua, eu gosto de morar na rua. E essa mãe chorava todos os dias. Então, querer entender muitas vezes é complicado, porque nós não vamos entender. Nós precisamos, e não tem nada, não estou falando que você não deva perguntar para Deus, ou querer entender, não é isso, entendeu? A gente tem que perguntar. Eu perguntava muito para Deus, por quê? Só que chega um ponto que isso vai estar trazendo um peso para o nosso coração, porque muitas vezes as perguntas que fazemos não vêm resposta. E isso também nos prejudica, emocional, espiritual e fisicamente. Então, o querer entender é querer ainda estar no controle da situação. E nós não temos controle diante dessa situação. Nós não temos controle diante da situação da perda de um filho. Então, querer entender é isso, querer estar no controle. Nós precisamos descansar, porque nós não sabemos o que Deus sabe. Deus sabe muito mais o que nós sabemos. Como eu falei, não tem nada demais você querer entender, perguntar. Mas chega um ponto que nós temos que descansar e confiar. Que Deus sabe de coisas que nós não sabemos. E de repente Ele está nos dando um livramento. Não posso dizer se Deus tem um propósito nisso. Não sei. Mas nós precisamos confiar. Então, querer entender, às vezes, nos traz muito peso. Saudade intensa. Essa saudade intensa que nos leva a mais isolamento, a solidão. E eu vou falar na próxima fase, eu vou falar da solidão. Mas eu quero falar, não vou me ater na saudade agora. Eu quero falar que chegará um tempo onde a saudade, ela vai ser gostosa, por mais difícil que pareça. Mas eu vou te dizer que hoje eu vivo isso, que hoje a saudade que eu sinto pelo meu filho é gostosa. Como eu amo lembrar, pensar nele, falar nele, porque eu sinto saudade, mas é diferente agora. Eu sinto uma saudade gostosa. E você vai ver que o tempo vai passar e é isso que você vai sentir. Calma. Vou falar da solidão agora. A solidão é um sentimento que dói, que é acompanhado da sensação do vazio interior, sendo uma experiência psicológica que corre na intimidade do coração da mãe, lá no íntimo do coração. É como se você se desconectasse do presente e é preciso voltar a alinhar seus sonhos e projetos, objetivos, porque a solidão está ligada a esse vazio do quê? Da saudade intensa. Então veja bem, mãe, quando nós perdemos o nosso filho ou
nossa filha, ou talvez tem mãe aqui que perdeu até mais de um filho. O que acontece? Nós perdemos a expectativa de vida, a esperança, a visão de futuro, de projetos, porque quando nós temos filhos, quando nós decidimos ser mães, ou às vezes acontece no percurso da vida os acidentes, né, de ser mãe, o que acontece? Nós sonhamos. Por que nós sonhamos e projetamos e temos visão de futuro? Porque nós temos agora um filho, uma filha, filhos para cuidar e para sonhar, para projetar junto com eles. Então, quando nós perdemos nosso filho, nossa filha, nós perdemos o quê? A visão de futuro. Nós não temos mais uma expectativa. Nós não temos mais uma esperança. Perdemos aquela expectativa de um futuro, de construir, de fazer, de correr, de sonhar, de projetar. Mas é preciso alinhar isso tudo de novo e voltar a sonhar. E voltar. Essa solidão é muito interessante porque às vezes você está no meio de uma multidão, não é verdade? Acontecia comigo, eu estava no meio de uma multidão, gente, pessoas da família, amigos e muitas vezes assim, depois de um tempo, né, demorei muito para participar de reuniões de família, eu ficava mais em casa e sozinha, mas você pode estar com pessoas, mas você se sente sozinha. Por quê? Por causa desse vazio que está no íntimo do coração, da alma. Por isso que nesse tempo é complicado, porque às vezes esse vazio a gente quer preencher, né, com coisas, às vezes. Por que muitas mães, eu conheço mães que engordaram muito. Eu sou uma que engordei. Hoje eu tô recuperando, mas eu conheço mães que engordaram. Eu até tenho uma mãe que eu acompanho, que ela vai até colocar agora balão, porque ela ainda não consegue assimilar tudo isso, sabe? Eu não atendo ela, vou dizer que eu não atendo ela, mas assim, eu converso muito com ela. A gente troca muitas informações. E agora ela vai colocar balão porque ela não consegue. Ela já teve até um câncer pela perda do filho dela. Então, assim, ela come demais para suprir o quê? O vazio. E agora que eu tenho conversado com ela, sabe? E ela achou melhor colocar o balão para ficar mais fácil dela emagrecer. Mas agora eu tenho conversado com ela, ela tem entendido isso, o que acontece. Essa falta, esse vazio, ela preenche com comida. E é isso que acontece. Muitas mães, elas engordam porque ela começa a comer, porque existe ali um vazio. A minha mãe, quando perdeu minha irmã, ela tinha 4 anos de idade. Um tempo depois, ela talvez não processou bem essas fases do luto. O que aconteceu? Ela virou alcoólatra. Então, nós temos que cuidar, porque esse tempo de solidão, se não for bem processado, bem elaborado, vai ter esse vazio e essa mãe vai querer preencher esse vazio com alguma coisa. Muitas mães, diante dessa situação de muita dor, de muita solidão, desse vazio, o que vai acontecer? Ela vai pro médico, não achou nada, não tem nada de errado ir pro médico. Ela vai começar a tomar medicamentos, também não tenho nada contra. Porém, ela pode ficar viciada no medicamento. E o medicamento não cura. A cura está dentro dela. A cura é interna, certo? Então, nós temos que cuidar desse tempo de solidão. Enfim, nós temos que cuidar em todas as fases. Processar, ir de encontro com a dor, chorar, elaborar, ressignificar. A ansiedade. A ansiedade é outra fase bem complicada. Lembrando que misturam muito, mistificam muito esses sentimentos. A ansiedade, ela traz uma dor no peito, né? Dor no peito, aumenta os batimentos cardíacos, a respiração fica ofegante, ou dá falta de ar, suor, tremores nas mãos, outras partes do corpo, sensações de fraqueza ou cansaço. Lembra que eu falei? Por causa do muito choro, o cérebro libera essa enzima, essa toxina
para a medula e o corpo acaba ficando fraco, né? Boca seca, mãos e pés frios, suado, né? Frios e suados, náuseas, tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. Então a ansiedade traz tudo isso, toda essa sensação no corpo, né? Eu vou estar falando dos transtorno físico também, dores de cabeça, cansaço excessivo, diarreia, insônia. Eu não tive insônia, mas eu vou falar depois da insônia. Distúrbios gastrointestinais, diabetes, perda de peso ou aumento de peso também, como eu falei, né? Retardo psicomotor, palpitação, estresse, perda do desejo sexual. Então, a ansiedade traz esses transtornos físicos. Eu sentia muita ansiedade. Eu sentia um vazio no peito, uma falta de ar, uma dor. Eu tinha uma dor que às vezes eu gritava de dor. E dor mesmo. Dor física. Misturada com dor da alma. Vazio. Eu gritava, eu chegava a me desfalecer de dor. Essa angústia, na verdade a palavra certa é angústia, aqui dentro, que só eu e você, mãe, que está passando hoje por isso, que já passou, mas que ainda tem sequelas da perda, que já faz algum tempo, mas ainda ficou sequelas. Eu conheço muitas mães que passaram anos e não conseguiram vencer essas fases. Esse vazio, essa angústia, essa dor, essa falta de ar, esse grito que muitas vezes insiste em ficar aqui dentro, esse sentimento que insiste em não sair. Por isso que tem que ser processado, elaborado, ressignificado isso aí. Eu cuidei de uma mãe que ela fazia anos que tinha perdido uma filha e eu até não sabia, não foi por isso que eu fui cuidar dela. Ela é a sogra de uma amiga minha e ela tinha um câncer e o médico, isso faz um tempo já, eu não lembro que câncer que era, porque eu sou muito ruim para guardar as coisas. É muita gente que a gente conversa e atende que eu não lembro. E eu só sei que eu fui cuidar dessa mulher. Minha amiga chegou para mim e falou: Su, você podia conversar com a minha sogra. Eu nessa época eu tinha igreja, eu era pastora de uma igreja, eu trabalhava muito com esse desenvolvimento emocional, né? Com cura emocional, libertação, enfim. E eu falei, vou. E daí eu comecei a ir na casa dessa senhora, ela muito ressabiada, muito, né, reservada. A minha amiga me ajudou muito. Desculpa, gente, que eu tô meio suada aqui, que tá calor, tá? E daí eu comecei a atender ela, ir na casa dela uma vez por semana e ouvir essa mulher. O médico tinha feito a cirurgia, abriram o abdômen dela e fecharam de novo, não mexeram no câncer, falaram, ó, leva para casa, deixa ela fazer tudo que ela quiser. Porque ela só tem 3 meses de vida. Então dê tempo de qualidade agora. E eu comecei a ir a conversar e ela começou a abrir o coração e ela chorava muito e ela tinha muita mágoa do ex-marido, porque o ex-marido largou ela com 5 crianças pequenas e ela teve que trabalhar para criar aquelas crianças, passaram muita necessidade e uma das crianças tinha tido um câncer, uma menina, e morreu. Opa, uma luz aí. E nós começamos a falar dessa perda. Nós começamos a elaborar essa perda. Começamos a ressignificar. O que aconteceu? Essa mulher faz 7 anos, está viva, com saúde. Os médicos, quando estava acompanhando ainda o quadro dela, os médicos não acreditaram. Bem na verdade, porque assim, eu ainda não trabalhava com mães em luto. Bem na verdade, eu não acreditava no que aconteceu ali. A família não acreditou. Não acreditava, entre aspas, né? Dela ter aberto o coração dela para mim, conversado comigo, a gente fez alguns processos ali
de cura emocional, de desenvolvimento emocional, e a mulher hoje está viva para contar a história, né? Como diz aí. E o que tinha acontecido ali? Ela tinha tido duas perdas. Primeira perda, a perda do casamento do marido, e o marido abandonou ela por causa de outra mulher, enfim, deixou ela com as crianças pequenas, ela teve que trabalhar, as crianças passaram necessidade, e a pior perda que ela teve foi a perda da filha. E aí, ela não teve tempo de elaborar, de passar por esse processo de ressignificar, e anos depois, ela já era uma senhora, anos depois ela teve o quê? Consequências dessa perda. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe perdeu meu irmão num acidente. 2 anos depois, câncer. Aliás, 1 ano depois, câncer na garganta. Por que câncer na garganta? Porque ela não engoliu aquilo, ela não aceitou aquilo que aconteceu com ela. Ela falava, eu não aceito o que aconteceu com meu filho. Eu não entendia na época, isso foi bem antes do meu filho, eu não trabalhava ainda com desenvolvimento emocional, porque se eu trabalhasse, certamente a minha mãe poderia estar viva agora, mas ela falava, eu não aceito. O que aconteceu? Ela não engolia aquilo. Aonde foi o câncer dela? Na garganta. 2 anos depois ela morreu. Então veja como é importante a gente aceitar a situação. Mas eu vou falar da aceitação mais pra frente. Então essa angústia, essa dor, né? A perda do desejo sexual, enfim, isso aí a gente pode estar gravando outros vídeos para falar sobre isso. Posso falar de cada sintoma aí, ajudar a procurar uma solução para cada sintoma. O desespero. Chega um ponto que nós caímos nesse desespero. O desespero nada mais é que uma profunda e existencial desesperança. O que é desesperança? A falta de esperança. Nós perdemos a esperança de tudo. Nós perdemos a esperança de um futuro, de algo que a gente programava fazer com aquele filho, com aquela filha. Perdemos a esperança. Um desamparo, né? Uma impotência, um pessimismo sobre a vida, sobre um futuro. Um desânimo profundo, a perda da fé sobre a capacidade de encontrar significação, de realidade, de realização e felicidade. Porque nesse tempo nós achamos que nunca mais nós vamos ser felizes. E saiba, mãe, você vai ser feliz de novo. Você vai ser feliz. Você vai ser sempre uma mãe que perdeu um filho? Sim. Eu sou uma mãe que perdeu um filho. Você sempre será. Mas você não vai ser uma mãe sempre em luto. Você vai ser feliz de novo. Creia nisso. Momentos de alegria, momentos de felicidade, você vai voltar. Tua vida vai voltar ao ritmo normal. Então esse desespero mesmo, chega uma hora que nós entramos em desespero, porque nós não vemos uma luz no final do túnel. Na verdade, mãe, você está diante de um fato. Você não tem um problema, você tem um fato. Qual que é a diferença do fato e do problema? Fato é como, digamos assim, amputar uma perna, porque quando nós perdemos um filho é uma amputação. Então você está diante de um fato. É como amputar uma perna. Para mim, perder um filho é pior que isso, mas é só um exemplo que eu quero dar. É como amputar uma perna. Problema. Problema é como cortar o cabelo muito curto, né? O cabelo vai crescendo, vai? A perna não.
A morte de um filho é como essa perna. Não vai crescer mais essa perna. O filho não vai voltar mais. Então é um fato. Você está diante de um fato. E a dica aqui é confiar. Confiar no quê? Confiar em você, que por mais que você esteja passando por essas fases, você sente, você está numa fase de fraqueza agora, não tem que ser forte mesmo, como eu já falei. Você está numa fase de fragilidade, certo? Você está diante de um fato, mas você precisa confiar que mesmo você estando diante de toda essa situação, se sentindo fraca, está no momento de fragilidade, você é uma mulher forte. Não vai mudar a situação? Não. Mas você é uma mulher forte e você vai voltar à vida de novo, certo? Você tem que confiar nisso. Confiar em Deus. O segredo está aí, confiar em Deus. E passar por esses processos, elaborando e ressignificando esses processos, essas fases. Certo? Porque é fato. Isso é fato. O desamparo. Nós, quando perdemos um filho, nós nos sentimos tão desamparadas. Eu não passei por isso, mas eu conheço pessoas que culpam. Por que me abandonou? Por que me deixou? Por que me desamparou? Porque tem esse sentimento de desamparo. Eu tinha, só que eu não cobrava. Agora, tem mães que falam, me largou. Viúvas, né? Viúvas a gente vê muito isso. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que eu converso muito com ela, que ela perdeu o marido. E ela briga com o marido o tempo todo. Por que você me largou sozinha? Ela é uma senhora, né? Por que você me abandonou? Por que você me deixou? Você não podia ter me deixado sozinha. E fica brigando com o marido que já se foi. E tem mães que é a mesma coisa. Ela se sente desamparada, abandonada por aquele filho. Eu me sentia desamparada também. Mas eu não brigava com ele por conta disso. Então esse desamparo, não adianta brigar, é uma coisa nossa que nós temos que resolver, né? O medo, quem perde tem medo de perder. Quem perde tem medo de perder. Eu por muito tempo tive medo de perder minha filha. Ela estava com uns 13 anos mais ou menos, ela foi fazer um curso no centro da cidade daqui de onde eu moro e tinha que pegar ônibus e eu levava ela no ponto, deixava ela no ponto e eu falava, se alguém perguntar alguma coisa, alguma informação, não responda, saia correndo, grita, chama a polícia. Ela, tá bom mãe. Aí um dia ela falou, mãe, imagina alguém vir pedir a hora pra mim e eu começar a gritar que nem uma louca, chamar a polícia, sair correndo. Não faz sentido. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando louca mesmo. No primeiro dia que eu fui levar ela no ponto pra pegar o ônibus pra ir pro curso, eu voltei pra casa desesperada. Eu entrei no meu quarto, eu dobrei meu joelho, eu chorei, falava, meu Deus do céu, cuida da minha filha, proteja a minha filha, tira esse sentimento de medo do meu coração, porque quem perde tem medo de perder. Porque no momento que você recebe a informação, um dos sentimentos que vem, a informação da morte do teu filho, um dos sentimentos que vem é o medo. E esse medo tá lá, precisa arrancar de dentro do peito, do coração, da alma. Insônia, eu ia falar da insônia. A insônia, por que a gente perde o sono? Eu não perdi o sono porque, como eu falei, eu orava e eu pedia a Deus, Senhor, eu sei que se eu ficar acordada, eu vou ficar pensando besteira, enfim. Mas a insônia é porque a mãe é protetora, não é? A mãe ela quer proteger, ela tem esse instinto de cuidar, de proteger. Então o que acontece? Essa mãe ela fica acordada porque ela ainda está com esse instinto de proteção. Inconscientemente, a insônia traz isso. Aquela mãe, ela ainda continua protegendo aquele filho que se foi. E mãe, você precisa entregar esse filho. De verdade, eu sei que é difícil ouvir isso.
E essa é a pior parte. E eu vou gravar um vídeo para você, mãe, falando do deixar ir. Porque nós precisamos deixar ir esse filho. Porque se você não deixar ir esse filho, você vai estar protegendo ainda esse filho. E você precisa se livrar. Não é se livrar do filho, não é isso. É se livrar dessa dor. Porque quanto mais cedo você deixa ele ir, mais cedo ele volta. Ele toma o lugar dele no teu coração. Mas eu vou gravar um vídeo sobre isso. Então a insônia é porque a mãe ainda continua com o instinto de proteção. Ela ainda está protegendo aquele filho que se foi. Tá? Eu vou gravar um vídeo sobre isso. Aceitação. Claro que tem N sentimentos aí envolvidos, tá? Eu falei dos mais básicos, digamos assim. Mas por fim vem a aceitação. Gente, aceitação é aceitar a situação que você está vivendo. Aceitar a realidade, por mais doído que seja. É aceitar. Diante de todas essas fases, cada fase que você passar, ter um encontro com a dor. Precisa ter um encontro com a dor. Tá passando lá pela culpa? Você precisa ir fechar o teu olho e chorar e ter esse encontro com a culpa. E aceitar que você não tem o controle, que você não poderia ter feito diferente. É assim que a vida acontece. Mãe tem que educar o filho, mãe tem que dar uma palmadinha, mãe tem que falar às vezes algumas coisas. Claro que tem mães assim que precisa realmente se arrepender. E se esse é o caso, se arrependa, peça perdão a Deus, peça perdão ao teu filho. Mas como que eu vou pedir perdão ao meu filho se ele já foi? Ele é uma alma, ele é um espírito. Então, ele não vai voltar para você pedir perdão ali. A Bíblia diz que o homem é dado a morrer uma só vez e depois vem o juízo. Claro que ele não vai voltar. Mas você pode fazer uma imagem, certo? Pede perdão a Deus, pede perdão ao seu filho e depois se perdoa. Se perdoa. Então todo o processo, eu falei da culpa aqui, mas todas as fases você vai ter que ter um encontro com a tua dor, ressignificar essa dor, certo? E aceitar a situação, aceitar. E mãe, voltar, por mais difícil que pareça, e não é fácil mesmo, é difícil, é o caminho simples, mas difícil. Voltar a sorrir de novo, voltar a viver de novo. E depois de tudo isso, sabe o que vai entrar no teu coração? O amor pleno. É como se fosse uma peneira. Sabe a peneira que você coloca lá areia, que você peneira para sair toda aquela sujeira, aquela impureza? O que vai ficar? Vai ficar a parte boa. O amor que você sente pelo teu filho. Porque de verdade, tudo isso que você está passando é porque você ama demais o teu filho. Tudo que eu passei é porque eu amava demais o meu filho. E esse é o preço do amor. Esse é o preço do amor. E é isso que tem que ficar. Porque o amor se fala de vida e não de morte. O amor é vida e não morte. E também vou estar gravando um vídeo sobre esse amor. Porque foi esse o segredo que me levou a me curar das feridas que a morte, que o luto me trouxe. Foi esse amor que curou a dor da perda, que me ajudou a passar pelas fases do luto. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.